Boa tarde, pessoal. É um prazer receber todos vocês aqui. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Wagner Hunter, da Universidade Federal de Alagoas. Fez a graduação e mestrado na UFAL e o doutorado no IMPA. Vai falar hoje para a gente sobre transitividade robusta para endomorfismos com pontos críticos. Então, obrigado, professor Wagner. A palavra é sua. Beleza, Davi, obrigado. Queria agradecer o convite aí, para mim é um prazer, né, falar para tantos amigos. Bom, esse trabalho, ele começou, né, no período do doutorado, tá? Eu fui apresentado a esse tipo de tópico pela Cristina que me introduziu, né, o problema que a gente acabou trabalhando. E depois a gente ficou nessa saga aí tentando desenvolver mais sobre essa teoria, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou tentar explicar para vocês, por exemplo, um contexto histórico sobre o que é robustamente transitivo, tá? Então, eu vou começar fazendo um apanhado do que já foi feito, tá? Até o que eu e Cristina, depois eu, Cristina, Henrique, o Potri e o Pujaus trabalhando. Bom, deixa eu consertar isso aqui. Um endomorfismo, né, a gente pode entender como uma aplicação C1, tá? Desculpa, Wagner. Você está Oi? compartilhando a outra tela? Está compartilhando, não? Não, não estamos vendo. Então parou aqui. Tá, então deixa eu começar. Aqui está o tópico, então voltando eu vou fazer um apanhado histórico. Tá? Um endomorfismo, né, a gente entende como sendo um mapa C1, de classe 1, de uma variedade compacta, né, nela mesma. Então, a gente diz que um endomorfismo é robustamente transitivo. Tá? Para a gente, quando falar robustamente transitivo, está pensando sempre na topologia C1. Tá? Se existe uma vizinhança desse endomorfismo, tal que todo mundo nessa vizinhança tem órbita densa, ou seja, é transitivo. Ok? Então, a ideia é tentar estudar condições necessárias para a existência desse objeto. Tá? E um dos primeiros a trabalhar com isso foi o Magné, nos anos 80, onde ele prova que em superfície o único dífel robustamente transitivo são os dífels de Anosov, né, que a gente chama os hiperbólicos, tá? E neste caso a gente vai obter a estrutura geométrica, né, por ser um hiperbólico, vai implicar que a superfície tem que ser o toro, né, e tem uma restrição topológica então para a existência de robustamente transitivo, né? Nem toda a variedade, nem toda a superfície admite um dífel desse tipo, tá? Então, daqui, por exemplo, a gente pode pensar em dois tipos de generalizações, tá? Que é um sobre a dimensão do ambiente e um sobre o tipo de mapa que você está trabalhando, tá? Então, por exemplo, uma das perguntas que a gente vai explorar, né, nessa palestra é sobre se essa estrutura geométrica, né, que é a hiperbolicidade, ela é necessária para a existência de robustamento transitivo, né, em dimensões mais altas, tá? E uma outra coisa é o mapa. Se a gente mudar, tipo, não trabalhar com dífel mais, né, dar uma enfraquecida nisso, supor que pode ser tanto um dífel local ou admitindo pontos críticos, se a transitividade robusta exige também algum tipo de estrutura geométrica, né, como a hiperbolicidade. Ok? Bom, nesse contexto, por exemplo, para Diffel ainda, né, no final dos anos 90,
Dias, Pujal e Uris, né? Eles provaram que robustamento transitivo em dimensão 3, tá? Tem que ter hiperbolicidade parcial, tá? Até essa data, ou seja, depois ali que Manet fez o trabalho dele nos anos 80, conhecia-se, por exemplo, robustamento transitivo, como o exemplo do Chube, de parcialmente hiperbólico, e o exemplo do Manet em dimensão 3, o do Chube em dimensão 4, e todos esses, né, eram robustamente transitivo e tinha estrutura de parcialmente hiperbólico, mas não sabia se era necessário se era uma exigência da robustez transitiva ser parcialmente hiperbólico. E aí o pessoal mostrou que de fato, em dimensão 3, isso tem que ser necessário, tá? Em seguida, o Bonatti e Viana, né, eles deram, Bonatti e Viana, né, são duas pessoas, eles deram exemplos de robustamento transitivo em dimensão maior que 3, obviamente, que não eram parcialmente hiperbólicos, tá? Eles usaram aí uma técnica que é muito conhecida nossa, né, que é a ideia de Blender, né? A gente já ouviu, é muito comum o Blender, né, para o pessoal que estuda dinâmica da escola do INPA, né? Enfim, então a pergunta, né, que eles vieram a finalizar depois é se ainda existe algum tipo de estrutura, né, necessária para a existência desses mapas, né, de robustamento transitivo, tá? E isso foi provado, né, aí eles fecham no contexto de diffeomorfismo, né, pelo menos sobre esse ponto de vista dessa exigência, né, eles provam que todo robustamento transitivo exige uma estrutura de hiperbolicidade fraca, que eles chamam de volume hiperbólico, que é essencialmente que você pode decompor, você tem uma decomposição do espaço tangente, né, uma decomposição dominada, onde quando você restringe a ação da derivada no primeiro, né, no que é dominado por todos os outros, ela contrai volume, e no split dominador, ele expande volume, tá? Observe que isso generaliza todos os outros casos. Por exemplo, em dimensão 2, esses fibrados vão ter, você só vai ter 2 fibrados e os 2 têm dimensão 1. E expandir volume aí vai implicar em ser hiperbólico, né? No caso de dimensão 3, você vai ter parcialmente hiperbólico, porque pelo menos um, né, dos fibrados extremais aí tem dimensão 1, então você vai ter o contrai e o expande volume. Ok? Então, isso fecha esse contexto. Tá? Então, em seguida, Cristine, Henrique e outras pessoas trabalharam no contexto, agora tentar generalizar no contexto de diffel local, né? Ou seja, para mapas não invertível, só que aí a derivada ainda continua sendo um isomorfismo. Tá? Nesse contexto é um pouco diferente, né? Na verdade, é bastante diferente, porque é fácil construir exemplos que não tem nenhuma estrutura de nenhum splint, né? Por exemplo, você pode pegar um mapa expansor e em um ponto fixo você fazer uma perturbação, por exemplo, pega uma homotetia, né? E no ponto fixo você faz uma perturbação para criar um ponto onde a derivada ali tem autovalores complexos, ou seja, vira uma rotação. Então, você vai continuar sendo expansor, no entanto, isso daí não vai admitir nenhum split invariante, porque nesse ponto você tem que o seu mapa é uma rotação, né? Ok? No entanto, esse tipo de, pelo menos esse tipo de mapa, né? Se você, você vai, na verdade, é uma questão que ainda, que é o seguinte, que a Cristina provou depois com o Henrique, é que quando você está longe de splitting dominado,
né? Ou seja, se você tem um mapa que não é aproximado por mapas que tem splitting dominado, então você meio que ainda tem uma estrutura geométrica que é expandir volume como uma condição necessária para a existência de robustamento transitivo, né? Ou seja, se você tem uma vizinhança do mapa, né, onde ali você é transitivo e não admite, nenhum mapa ali admite um splitting dominado, então ele tem que expandir volume. Ok? Depois disso, aí entra o contexto que eu trabalhei na tese, né? Trabalhei na minha tese e, junto com a Cristina, temos alguns trabalhos. Que é o seguinte, agora imagine que você tem um endomorfismo onde ele admite ponto crítico, ou seja, a derivada já não é mais um isomorfismo. Tá? Nesse contexto, a dificuldade, né, aumenta porque o que pode ocorrer na topologia C1 é que você pode sempre... Imagina que você tem um núcleo, tá? O núcleo desse mapa aqui, imagine que você tem um mapa cujo núcleo é não trivial, ok? Então, você tem duas direções, né? Deixa eu tentar desenhar aqui as duas direções. Um instante. Então, você tem... Aqui tem um núcleo e você tem uma outra direção aqui que está fora do núcleo, tá? O núcleo eu vou chamar essa direção aqui amarela. Aqui é o kernel, tá? Então, quando você aplica a derivada nesse espaço, imagina aqui que é a decomposição no espaço tangente, a direção amarela, ela some, certo? Então, você pode perturbar na topologia C1 e pegar uma G próxima dessa F, onde a G coincide com a derivada, nesse ponto onde tem o núcleo, né, coincide com a derivada da F. Então, isso significa que quando você olha a imagem da G de um aberto, né, esse aberto é enviado numa curva. Tá? Então, a G ainda continua numa vizinhança da F, ou seja, ainda é transitiva, só que o aberto agora colapsou e virou uma curva. Então, a ideia é que quando você começa a interar, isso deveria ser denso. Né? Como isso não tem volume, então isso dificulta, né, a possibilidade de você obter, né, essa densidade desse aberto, né, quando você pega os inteirados. É tão tal que, por exemplo, Iglesias e Portela, né, que são uns colaboradores da Cristina, eles provaram que existem mapas C2, né, com pontos críticos, robustamente transitivo, com pontos críticos, que não é C1 robustamente transitivo. Justamente por quê? Porque na topologia C2, o fenômeno que eu acabei de descrever aqui, ele não ocorre. Ou seja, a imagem de um aberto, tá? Ele não vai colapsar em uma curva. Tá? Ele ainda vai ter, né, interior. Então, fica mais fácil de você obter transitividade. E quando você está na topologia C1, por exemplo, você poderia pegar um perturbado, né? Você pode construir, é o que eles fazem, constrói um mapa onde o aberto é enviado numa curva e essa curva fica invariante pela ação da G. Tá? Então, como todo aberto é enviado numa curva e essa curva fica invariante, você não vai obter densidade. Tá? Alguma pergunta aqui? Todo mundo entendeu essa dificuldade desse exemplo? Tá? O que está ocorrendo? Alguém tem alguma pergunta? Ô, Wagner, eu fiquei meio confuso que tu falou que se fosse dois. Me perdi quando você falou que se fosse dois, o aberto não necessariamente vai ser contraído numa reta. Não entendi, porque tu não está supondo que é um ponto crítico? Não ia contrair? Não entendi. Tá, mas é porque C2, genericamente, você...
É porque, genericamente, os pontos críticos, eles são em superfície, né? Eles são folding, né? Ou seja, ele pode dobrar, mas a ideia é que ele não colapsa todo. Entende? Só que quando você pode construir perturbado C1, que isso ocorre. Se eu entendi certo, se você olha em uma dimensão só, você tem tipo um quadrático e você bota o ponto crítico, você faz um intervalo. Exatamente, você faz isso Sempre aqui. é um intervalo no ponto crítico. Aí isso você faz ainda em dimensão 2. Isso, exatamente. Você fatia isso aqui, onde essas curvas, né? Elas viram um ponto. Wagner, já que você quer que faz pergunta, Pode isso perguntar. tudo está sendo em dimensão 2 ou você está... Isso aqui é em dimensão 2, tá? Mas daria para fazer um argumento assim em qualquer dimensão, né? Imagino que... eu acho que Conforme sim. fosse a dimensão do núcleo. Exatamente, porque você faz com que coincida com a derivada ali. Uhum, certo. Ok. O Wagner, na verdade você está explicando e eu estou ficando mais confuso quanto tá parecendo como é o nome, o cara lá da. Bom, não entendi. Você tem região crítica, voltando aí à pergunta que o pessoal já fez. Você tem região crítica e você quer dizer que essa região crítica, qual é a propriedade dela, dos iterados dela? É assim, quando você tem pontos críticos, né, você tem perturbados que enviam aberto, né, numa curva. Né, isso em dimensão Você está 2, falando obviamente. pontos. Não entendi. Você está falando pontos críticos, a região crítica é pontos ou são naturalmente mais curvas? Porque porque assim, pontos imagina que isolados? você tem um ponto. Imagina que você tem um ponto aqui, certo? Ok. Aqui tem um núcleo. O que você pode fazer é pegar um perturbado onde, numa vizinhança desse ponto, esse perturbado coincide com a derivada do cara que tem núcleo aqui. É isso aqui. Ou seja, a G é um perturbado da F, na topologia C1, e coincide com a derivada de G, né? Numa vizinhança do ponto P. Ok. Quando você olha agora, o que é que acontece? Quando você olha a imagem nessa vizinhança, ela vai pegar, por exemplo, se você pensar aqui no aberto como sendo esse quadradinho, tá? A direção do núcleo é sempre colapsada. Ok. Então, esse quadradinho aqui vai virar uma curva, né, que seria a curva da imagem da derivada. Eu não sei se eu não estou conseguindo acompanhar, não. Deixa só a pergunta. A sua região crítica tem dimensão 1 ou 0? Tem dimensão 1. 1. Isso. E. Ou Beleza. seja, E o os núcleo iterados. aqui tem dimensão 1. Ok. Tem dimensão 1. E o que é que você estava afirmando? Que os iterados dessa região crítica vai ter qual propriedade? Ele vai colapsar um aberto numa curva. Para um perturbado C1. Então, esse Isso, para você um perturbado perturba na C1. topologia C1. Exatamente. Para um perturbado C1. Tá, você consegue uma perturbação, mas não é uma perturbação genérica. Você tem uma perturbação próxima que você consegue isso. Isso. É isso? Exatamente. Ok. Aí a ideia é que você pode escolher de tal forma essa perturbação que essa curva vá parar em uma curva periódica para ele. Tá? Uma curva fechada e que é invariante para ele. Ou seja, isso daí vai quebrar a transitividade para esse cara. Logo, não pode ser robustamente transitivo na topologia C1. É isso que eu estou dizendo. Ok. Mas, mas esse tipo de fenômeno não vai ocorrer, né? E você consegue construir, usando essa ideia, robustamente transitivo na topologia C2, que não é robustamente transitivo na topologia C1.
Essa perturbação para fazer isso com C1 particular. vale, C2 dá. C2 não dá. É particular, exatamente. Ok? Em dimensão 1, certo? Dimensão 1 equivalente era você, por exemplo, pega tipo a quadrática, aí você dá uma chapada na região crítica e vira um tracinho. Exatamente. E aí você manda isso aí cair em uma órbita periódica. Exatamente isso. Valeu. Exatamente isso. Exatamente isso. É por aí. Ok? Ou seja, isso mostra a dificuldade, né? Tem muita dificuldade você trabalhar robustamente transitivo na topologia com pontos críticos, tá? Aparece coisas meio estranhas, assim. Bom, e aí tem outros exemplos, né? Tem vários exemplos de robustamento transitivo, né? Berger, Rovella, Iglesias, Lisana, Portela deram exemplos, né, de robustamento transitivo na classe de homotopia dos hiperbólicos, tudo aqui no toro, tá? Isso aqui foi dado no toro T2, tá? Depois, Cristina e eu damos exemplos na garrafa de Klein, tá? E também construímos exemplos de robustamento transitivo na classe de expansores. Quando eu digo dominado, é que os altos valores são distintos, tá? Tipo assim, são expansores desse tipo. Né? Na classe da homotetia, por exemplo, se você for homotópico, né? Isso aqui no toro, tá? Se você for homotópico a um 2,2, por exemplo, a uma homotetia, a gente não sabe se tem ou não robustamento transitivo. E a gente constrói também um exemplo, por exemplo, no homotópico a uma matriz do tipo assim, né, de grau zero, né? Ok? Ou seja, existe robustamento transitivo de grau zero, tá? E Moriles deu exemplo, né, de robustamento transitivo em dimensão mais alta, tá? Bom, deixa eu falar agora sobre o teorema junto com a Cristina, que a gente provou o seguinte, né? Na mesma ideia de que começamos, né? A gente prova a condição necessária para a existência de robustamento transitivo com ponto crítico. Então, a gente prova que em superfície, robustamento transitivo com ponto crítico exige que o mapa tenha uma estrutura hiperbólica, né? Que a gente chama de parcialmente hiperbólica. Tá? Eu vou explicar depois o que é isso. Com essa estrutura hiperbólica, ela vai implicar algumas restrições na topologia da superfície, assim como no caso do Mayer para diffeomorfismo. Né? Então, a superfície ou vai ser o toro ou a garrafa de Klein, vai depender aí da orientabilidade dela. Tá? E uma outra coisa é que a F, né, ela vai ser homotópica a um linear com pelo menos um alto valor com módulo maior que 1. Ok? Isso aqui, como consequência, você tem que não existe robustamento transitivo, né, que é homotópico à identidade, tá? Ok? Aqui não precisa, aqui é de modo geral, tá? Porque quando é Diffel, sai pelo Mayer, quando não é, tem um argumento aí de ser um recobrimento, e aí você vai ter que a classe, né, que da superfície, a característica de óleo da superfície, quando é um recobrimento, ela é igual ao grau vezes a característica dela mesma, então isso vai implicar que só pode ser o toro ou a garrafa de Klein, né? Aqui é o grau. O grau da F. E quando você tem que tem pontos críticos, você tem isso aqui, que vai implicar que não pode ser a identidade. Ok? Até Wagner. aqui, alguma dúvida? Wagner, Uhum.
No seu teorema, você está assumindo que tem um único ponto crítico ou F pode ter muitos pontos críticos? Tanto faz. Tanto faz, Thiago. Ok? Eu acho que vai ficar mais claro quando chegar uma ideia da prova, tá, Tiago? Né? Se der tempo, eu dar uma ideia da prova. Eu acho que a dúvida do Thiago é que você botou com ponto crítico e não com região crítica. Aí fica parecendo que é um ponto isolado. Então, pode ser. É isso Não, que eu tô tudo bem, dizendo. pode ser, mas não tem que ser, né? Exatamente. Beleza. Tanto faz. Bom, e recentemente, né, a gente tentou estender isso para a dimensão mais alta. Tá? Só que para a dimensão mais alta, a gente obtém somente a existência de um splitting dominado. Ok? A gente imagina que deva valer algo parecido com o Bonatia Dias Pujal Uris, que na direção extremal, né, quando você pega esse splitting e pega o splitting mais fino, né, a direção extremal ela deva expandir volume. Tá? A dificuldade de provar isso aí é porque falta técnicas nesse contexto. Tá? Por exemplo, uma das técnicas usada, né, por Bonatti Dias Pujals é o Connecting Lemma e principalmente o Ergot Closing Lemma, que não vale, quer dizer, eu não sei se não vale, né, mas pelo menos não é conhecido para endomorfismo com pontos críticos. Ok? Aí por isso que há uma dificuldade aí para garantir que mais coisas, né, sobre esse splitting. Ok? Pelo menos eu não sei fazer contornando aí a falta do ergo closing lemma. Não sei se também se é possível. Bom, só que nesse trabalho também a ideia dele, né, é a gente tentar formalizar essas noções, né, que é dado de parcialmente hiperbólico, de splitting dominado nesse contexto, ok? Então, o que eu vou explicar agora para vocês, né? Bom, então deixa eu falar um pouco de splitting dominado para todo mundo aqui sabe, né? Mas no contexto de endo ou de diffeomorfismo, ele pode ser visto dessa maneira, né? Você tem aqui, quando você trabalha com endo, né? Vamos lá. Normalmente, quando você vai definir, imagine que você tem um campo de cone, tá? Numa variedade, e esse campo de cone é invariante. Como é que a gente define, por exemplo, as direções? Né? A direção, que seria a direção dominante, a gente olha para o passado, né? E usa a ideia do cone ser invariante para definir uma direção. E depois, que é a direção dominante. E depois, a gente olha para o futuro e pega a pré-imagem do cone para definir a outra direção. Então, nesse contexto, quando você trabalha com endomorfismo, né, você imagina que, como você tem muitas pré-órbitas, então a direção dominante ela vai depender da pré-órbita que você pegue. Então, por isso que a gente considera, quando vai definir através de splitting, né, a gente considera um espaço, que é o espaço das órbitas, né, do F. Tá? Porque aí, nesse contexto, você pode definir um splitting, né? Ok? E ele é dominado quando satisfaz essa propriedade aqui, né? Que significa que a direção E não pode expandir mais que a direção F. Tá? Ela é controlada pela direção F. Tá? E essa direção, e a existência de um splitting desse tipo é equivalente também à existência de cone, ou seja, isso daí é uma propriedade aberta. Tá? Agora, no contexto com pontos críticos, tá? A gente
pede que o núcleo, tá, esteja, obviamente, contido na direção dominada. Ok? Porque a ideia, né, ele tem que estar aí. Né? Se você pensar aqui, por exemplo, como sendo a direção F e a direção E, né? A ideia é que ele não possa estar fora, porque senão você poderia pegar dois vetores, onde você poderia decompor como sendo um aqui, desculpa, tá? E um outro aqui, tá? E se esse vetor verde estiver no núcleo, né? Se isso daqui estiver no núcleo, né? A imagem desses dois aqui, desse cara, poderia ser a mesma, né? E aí quebraria a ideia de invariância, tá? E não pode estar na direção F, porque a F domina, né? E aí não bastaria que eu pegue um vetor não nulo aqui para quebrar essa dominância. Então, ele deve estar contido na direção E. Isso é o que a gente propõe, né? Por essas ideias, né? que é óbvias, né? Ok? Então, quando você tem, por exemplo, que a derivada na direção F, que é a direção dominante, ela expande, né, uniformemente, a gente diz que esse mapa ele é parcialmente hiperbólico. Ok? É isso que a gente prova, por exemplo, no teorema com a Cristina. Que você tem uma decomposição, tem um splitting, e esse splitting tem essas propriedades aí, né? E tem essa expansão na direção dominante. Ok? Quando você aumenta... Isso aqui é a ideia geral, tá? Né? Em qualquer dimensão. Mas uma coisa... Aí, o que é que acontece quando você tenta, por exemplo, tá? Verificar... Então, a gente quer ver que essa propriedade ela é aberta. Então, a ideia é relacionar ela com a existência de campo de Cone. Ok? Então, a gente define, né, usando a existência de Cone, né, que deveria existir um campo de Cone invariante, tá, da mesma forma, que é transversal ao núcleo, tá? Ao kernel da derivada, em todo ponto. Ok? E isso daí, né, por ser uma propriedade aberta, e sendo equivalente a essa estrutura aqui, tá? Aqui dá um pouco de trabalho de provar essa equivalência, porque como você não tem inversa, né, tipo, da derivada, você nem sempre vai poder usar aquele mecanismo de inteira para frente e pega a pré-imagem dos cones, que eles vão se encaixando para trás, né, porque não tem derivada, nem sempre é invertível, né? Aqui a gente usa outro tipo de coisa. O Wagner? Sim. Assim, nos pontos críticos, você sabe qual é a direção porque Isso. Eu não entendi como você estende isso, como você escolhe a direção F no resto da variedade. A direção F? A direção E. Que você sabe quem é nos pontos críticos. Aí você quer... Como você acha ela nos outros pontos? Sabendo da existência de Cone, é isso? Não. Na prova do teorema, você quer dizer? Aham. Eu vou chegar aí. Tá bom. Okay. Entendi. Tá. Então, aqui só é mostrando a equivalência, tá? Disso aí. Então, isso mostra que essa estrutura, né, é o que é esperado, também é uma estrutura aberta, tá? Isso aqui a gente faz com mais detalhe. Wagner. Opa!
Quando você está em endomorfismo, sem ponto crítico, às vezes, em certos problemas, você pode usar a técnica de alguma maneira, ir para o caso inversível, né? Pode olhar o espaço de pré-órbitas, coisas do gênero. No caso com pontos críticos, você consegue fazer isso? Se você fizer, que tipo de objeto você espera no contexto inversível? O espaço de órbita? É isso? Quando você não tem ponto crítico, você pode ir por algo como limite inverso, cai no contexto inversível, dependendo de como seja o seu endomorfismo, você ainda tem propriedades boas do seu limite inverso, você pode usar uma teoria no caso inversível e depois devolver. Então, às vezes, isso funciona. Sim. Quando você bota ponto crítico, o que é que acontece de pior, entendeu? Ah, não sei, Tiago. Não sei. O que dá para fazer quando você, porque nesse contexto a gente trabalhou o seguinte, né? A gente meio que olhou o cociclo, que é quando você vai para o limite inverso, ok? E tenta ver o campo de Cone aí. A gente não tentou ver outro tipo de propriedade que possa ser, que pode baixar do limite inverso, esse tipo de coisa, não. Tá? A gente não tentou entender o espaço em si, quais as propriedades nesses contextos. Ok? Obrigado. Nada. Beleza, então agora eu vou tentar responder, dar uma ideia do que o Martin estava questionando, tá? Então, vamos dar uma ideia do que robustamento transitivo com pontos críticos, né, implica em um split indominado. Então, a gente vai dar uma ideia de como construir as direções, né? Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, Martin, é a gente ver o seguinte. Quando você trabalha com pontos, você tem uma vizinhança onde todo mundo é transitivo, vai existir um K, tá? Entre maior que zero, né? Porque você sabe que tem ponto crítico, e estritamente menor que a dimensão da variedade, de modo que o núcleo de qualquer cara na vizinhança e qualquer inteirado dele é menor ou igual a K. Ok? Deixa eu tentar dar uma ideia do que. Por que isso ocorre, né? Porque é o seguinte, imagina que você tem um cara e um N, né, e um ponto aqui, onde o núcleo disso aqui é o espaço todo. Tá? Imagina que você tem isso para algum cara. Então, aí você pode perturbar, né, e construir sei lá, um F próximo dessa G, né, ou um F, de modo que o Fn o FJ de x é igual ao GJ de x, ok? E que o F, ele coincide em FJ, né, numa vizinhança, na verdade, do FJ. Deixa eu apagar aqui. Você pega uma bola J, só que é uma bola em torno do FJ. Isso daqui é justamente a derivada do F, né, em GJ. Tá? O que isso está dizendo, então? Que vai existir uma vizinhança, né, do ponto X, imagina aqui o ponto X. Essa vizinhança você vai mandar pela F em outra coisa aqui, pode ser uma vizinhança ou não. No entanto, quando você fizer isso, interar N vezes, tá? Isso daqui vai colapsar num ponto, né? Por quê? Porque o núcleo nessa direção é toda a vizinhança. É o espaço todo, o núcleo. Então, esse vai sumir, né? Vai virar um ponto. Ok? Porque você vai fazer ela flat, né, numa vizinhança. Você vai fazer a G flat, ficar flat numa vizinhança. Alguma dúvida até aqui? Tá? Porque isso daqui, ó, quando você aplica esse cara daqui, isso daqui vai mandar o espaço todo no zero.
Ok? Então, se a G tem essa propriedade numa vizinhança, né, ela vai mandar uma bola em um ponto, tá? Que é o ponto Fn de X. Alguma dúvida? Bom, beleza. Qualquer dúvida pode informar. Então, isso daí quebra a transitividade, né? Porque se a F é transitiva, né, você teria que a órbita densa deveria entrar nesse aberto, você inteira, ela entraria aqui de novo, só que como ela é densa, ela continuaria inteirando, entraria no aberto de novo e faria esse ponto virar periódico, né? Porque ela viria aqui, sairia, depois voltaria por ser densa, entraria aqui de novo e aí transformaria esse ponto em um ponto periódico. E aí quebraria a transitividade, né? Isso daí é impossível, né? Então, por isso, a gente tem que a primeira propriedade deve ocorrer. Ok? Alguma dúvida até aí? Bom, com isso, você vai ter o seguinte, você vai ter uma sequência de mapas, né? Que converge para o seu mapa que você está supondo robustamente transitivo com crítico, tá? Onde a dimensão dele é igual a K para algum N. Ok? Com isso, você vai poder pegar um conjunto, né? Você pode perturbar esse cara de novo, de modo que esse conjunto aqui, que está pequenininho, tá? Ele tem interior não vazio, né? Que conjunto é esse? É o conjunto onde alguém atinge o núcleo de alguém, para algum inteirado, atinge a dimensão K numa vizinhança. Ok? E agora a gente pode definir as direções que o Martin estava... Deixa, vai, não. Sim. F0 pode ter... a dimensão do núcleo pode ter dimensão K ou pode ter dimensão menor que K. Exatamente. Aí você pega uma sequência onde o núcleo sempre é igual a K. Isso, exatamente. E então, aí... Oi, sim, pode falar. No final, você olha as aplicações tal que esse conjunto, onde o cara atinge o núcleo atinge a dimensão máxima para o inteirado, tem interior. Porque você pode fazer isso, já que ele atinge, você perturba de novo para fazer que isso ocorra numa vizinhança. Tá. Okay? E F0 é aproximado por caras desse tipo. Ok? Exatamente. Tá ok. Aí agora o que é que você faz? Aí agora você pega o conjunto, tá? Dos pontos onde a órbita completa entra no interior do conjunto onde o núcleo tem dimensão K para algum inteirado, infinitas vezes para o futuro e para o passado. Tá? Esse conjunto, obviamente, é não vazio, por quê? Porque você sabe que esses mapas, né, você tem uma sequência de mapas transitivos. Então, você pode... Esse conjunto vai ser não vazio, ou seja, tem órbita densa, então você pode garantir isso, que vão ter órbitas que entram infinitas vezes nesse aberto para o futuro e para o passado também. Ok? Já entendi. Você usa a transitividade para escolher. Exatamente. Você usa a transitividade para escolher seu conjunto. Né? Porque agora eu vou definir a direção, como você quer. Aí eu vou definir a direção sobre esse conjunto aqui, que ele vai ser um conjunto denso. Por quê? Porque a órbita densa vai estar aí. Ok? Né? Já que a órbita densa ela vai entrar infinitas vezes no aberto para o futuro, infinitas vezes para o passado. Ok? E esse conjunto também vai ser invariante, né? Pela própria estrutura.
Então, aí, a ideia agora é tentar definir que aí tem um splitting, e esse splitting vai ser, né, onde a direção candidata dominada vai ter dimensão K, e a outra é o complementar, né? Tá? Você tem que concluir que é contínua, varia continuamente. Quem? A direção varia continuamente. Mas aí eu vou garantir pela dominação. Tá. Tá? Eu vou construir um split e vou mostrar que ele é dominado, e aí você vai ter que... Aí tem a teoria, né, tal, que garante que esse cara pode ser estendido até o bordo, até a fronteira, né? Ok, Márcio? Beleza. Beleza. Aí agora eu vou tentar definir qual a ideia, tá? Eita, deixa eu... eu tenho 5 minutos, deixa eu tentar aqui. Bom, a ideia é o seguinte, você sabe, né, tem um aberto aqui, onde, vamos pensar que você tem aqui o x0, e você entra para o futuro infinitas vezes nesse aberto, tá? E para o passado também. Só que você sabe o seguinte, né? Pela nossa escolha, uma vez que eu entro nesse cara, eu tenho um tamanho fixo de inteirado, né? Que é o MF, tal que aqui, quando eu faço isso, o núcleo desse ponto tem dimensão K. Né? Toda vez que eu entro, por exemplo, o núcleo dele aqui, quando eu intero MF vezes, tem dimensão K. Tá? Então, qual é a ideia? Eu sempre vou poder escolher uma direção para os pontos, né, da órbita que entrou aqui, quando for maior que K, MF, quer dizer. Né? Por quê? Porque aqui eu vou pegar, né, a direção como sendo, vamos pensar aqui, a direção F vai ser sempre, né, eu quero uma direção invariante, por enquanto eu não estou preocupado com a dominação, a minha direção F, ela vai ser quem? Ela vai ser a imagem da derivada Fm mais alguém, né? Esse alguém é o tempo que eu gastei para sair daqui para chegar aqui, tá? Ou seja, deixa eu tentar apagar e escrever isso melhor. Tá? Como o tempo agora ficou curto, vamos lá. MF vai ser a dimensão ou a imagem do MF mais alguma coisa, que é o tempo que eu gastei para sair do x0 e chegar aqui. Né? Esse cara daqui, como o núcleo até aqui tem dimensão K, se eu interar mais, né, vai continuar tendo dimensão K. Então, aqui, esse cara daqui vai ter dimensão D menos K. Ok? Se você quiser pensar, é porque aqui, como a dimensão é grande, né? Ou seja, o D é grande, o bom, se você pensar em dimensão 1, por exemplo. Em dimensão 1, imagina que no primeiro inteirado, o núcleo tem dimensão 1. Só que você sabe que o núcleo não cresce, tá? Então, não importa se eu pegar o primeiro inteirado do cara daqui ou pegar o enésimo inteirado, porque como o núcleo não cresce, ele tem sempre a mesma dimensão que é 1. Aqui isso vai ocorrer, porque o K é o máximo para qualquer inteirado. Ok? Então, se eu pegar a imagem desse cara, né, vai dar o complementar do núcleo, que tem dimensão D menos K. No caso de dimensão 2, isso daria dar um subespaço de dimensão 1, a imagem. Ok? Você está usando uma aproximação em que todo ponto crítico tem o mesmo K, certo?
Isso. É exatamente a E dimensão. suponha que você consegue fazer isso. Como você traduz isso para F? Como você... Tá, uma vez que eu fiz isso, mostrei. Aí eu concordo. Se você fizer isso, eu concordo que F é aproximado para um endomorfismo com splitting dominado. Beleza, vamos lá. E por que F tem? Então, vamos lá. Quando você constrói uma sequência de funções, tá? Que tem um splitting, tá? E esse splitting é dominado. E esse split é todo no MF, ou seja, no espaço de órbita dessa sequência. Ok? O espaço de órbita varia, obviamente. Só que aí você prova que essa dominação ela é uniforme. Ok? Ou seja, a taxa de dominação que você tem aqui, ó, essa aqui, você consegue um L uniforme, tá? Uhum. Você consegue isso para todo mundo na sequência. E você tem a estrutura que splitting dominado é equivalente à existência do cone invariante com essas propriedades. Então, você consegue garantir que vai ter um cone que serve para todo mundo da sequência. Tá. E ele é invariante de modo uniforme. Então, você consegue empurrar isso para o limite. Sim. Ok? Tá? Aqui, só para completar, tá? Eu sei que acabou os 50 minutos, mas a ideia aqui é o seguinte. Beleza, eu defini a direção F. Falta definir a direção F, por exemplo, aqui no meio termo. Aí, o que é que eu olho? Eu olho um ponto que está na pré-imagem. Imagina aqui que tem um ponto Y menos IJN, né? Esse cara daqui, ele vai passar por aqui, ok? E depois vai continuar por aqui. Então, eu vou fazer, só que ele está aqui dentro. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para esse. Né? Como é que eu vou definir essa direção aqui? Eu vou definir como a imagem da derivada desse cara daqui, né? E pegar um inteirado, que é o tempo que eu gasto para sair daqui aqui. Por que isso ainda vai continuar invariante? Porque o núcleo ele não cresce. E uma vez que você atinge o núcleo, o que vai sobrar é a imagem, né, da derivada. E você vai empurrar isso para frente sempre. Só tem uma maneira de fazer esse tipo, escolher essa direção. Né? Não vai ter como, porque o núcleo é sempre colapsado, então vai ficar sempre o que resta, que é a imagem. Ok? Então, você vai usar a estrutura que você sempre entra nesse conjunto infinitas vezes para o futuro e infinitas vezes para o passado. Então, você consegue definir essa direção F. E a direção complementar, né, que seria uma direção aqui, deixa eu pegar aqui. Tá? Você vai definir como um núcleo. O núcleo de quem? O núcleo da derivada, né? O núcleo da derivada, só que você sabe que vai ter algum... Quando ela sai daqui, vou chamar isso aqui de Y, quando você intera, esse cara daqui vai voltar aqui dentro. Uma vez que ele voltou aqui dentro, você interou no máximo agora M mais F vezes, isso daí tem dimensão K. Então, você vai pegar justamente esse núcleo, que é N, que é o tamanho que você gasta para entrar de novo aqui, mais MF. E aí isso daqui vai dar um espaço, né? Isso daqui vai dar o seu E. Tá? E por que essas duas direções vai dar dominante? Porque caso não seja, né? Caso não fosse dominante, o que é que vai ocorrer? Isso é estándar nessa ideia de dominação, é que você poderia fazer uma perturbação, tá? Se você não tem que esse cara daqui, esse cara domina esse,
Então, você pode fazer uma perturbação de modo a pegar um vetor que está aqui e enviar, né, para interados muito grandes, né, você consegue criar um perturbado que essa direção aqui, algum desse vetor é enviado aqui. Então, isso faria com que você produzisse um perturbado dessas aplicações cujo o núcleo tem dimensão maior ou igual que K mais 1, o que é um absurdo, porque a vizinhança que você pegou, todo mundo tem, no máximo, para qualquer interado, no máximo, o núcleo igual a K. Então, você vai ter a dominação aí. E o resto é coisas da teoria de estender ao limite, esse tipo de coisa. Ok? Então, eu queria agradecer novamente e estou aqui aberto a qualquer pergunta. Então, pessoal, vamos agradecer ao Wagner. Então, já temos aqui uma pessoa para fazer perguntas. O Samuel levantou a mão. Fica à vontade, Samuel. Ah, tá, tudo bem. Eu entendi agora. Deixa eu fazer uma pergunta, então, rapidinho. Eu não sei se é meio boba, porque tem uma hora que tu fala vai para frente, vai para trás. Nesse contexto de transitividade, aí, assim, você supõe que tem um ponto que a trajetória dele para frente é densa e para trás é densa, é isso? Isso. Tá. Porque você tem que... Se você pegar o espaço de órbita, tá? Lá você vai induzir um shift. E ser transitivo embaixo implica que o shift é transitivo. Só que esse shift é um homeomorfismo, né? Então você consegue mostrar que tem um denso de pontos onde a órbita para o futuro e para o passado são densos. Na verdade, um residual de pontos que tem essa propriedade. Obrigado. Mais perguntas? Bom, pessoal, sem mais perguntas, então vamos agradecer mais uma vez ao Wagner. Valeu, galera. Obrigada, Wagner. Então a gente fica por aqui. Eu imagino que no mês de julho nós teremos uma pausa e quando nós voltamos, né, vamos